Quando ele esteve aqui, andou entre os homens, ouviu seus problemas, atendeu às suas necessidades. Quando ele esteve aqui, libertou escravos, curou doentes, transformou vidas. Quando ele esteve aqui, nos ensinou sobre o amor, mostrou o caminho e nos deu uma direção. Quando ele esteve aqui, trouxe ao mundo um sentido e nos fez dignos outra vez. Quando ele esteve aqui, um novo capítulo da história se escreveu. Rasgou-se a página da morte eterna e iniciou-se a jornada da esperança. Hoje, ele nos convida a sermos luz na escuridão, a sermos sal em um mundo sem sabor, a trazermos cor para uma vida cinza. Hoje ele nos convida a mostrarmos que ainda há uma esperança, pois ele é a esperança. Campanha de Missões Estaduais 2020. Jesus, esperança que transforma. Queridos irmãos, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Tempo de missões. Jesus, esperança que transforma. Veja, ore, faça, invista. O nosso alvo é de R$ 3.500 e eu gostaria de incentivar você a participar com as suas ofertas e também com a sua oração. Eu quero ler com vocês nesta noite capítulo 2 de Colossenses, o verso 2, que diz assim: para que o coração de vocês seja confortado e vinculado juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, é bom estarmos na Tua presença, nesse momento de culto, que a nossa oração, o nosso louvor, a meditação na Tua palavra, a experimentação, ó Deus, da Tua presença nas nossas vidas, permita, Senhor, que sejamos edificados. Permita, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, honrado, louvado, e que a Tua palavra, Pai, seja anunciada. Abençoa-nos assim. Nós te pedimos, Deus, estamos juntos para esse tempo de adoração, para alcançarmos esses objetivos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a cantarmos juntos o 369 do nosso Inário para o Culto Cristão.
Amém. Essa é a oração do missionário diante das lutas, dos sofrimentos, sofrimentos estes que implicam da tarefa de ser missionário. Cristo, bom mestre, eis meu querer, sua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos como teu povo, como igreja, reunidos para esse tempo de apreciação da tua palavra. O nosso desejo, Pai, é que ela fomente em nossos corações lições que façam diferença nas nossas vidas. Que nesta noite, ó Pai, a nossa coragem, o nosso amor e as nossas convicções sejam acrescidas para a honra e glória do Senhor, para trilharmos melhor a nossa jornada de fé. Em nome de Jesus. Amém. Um missionário anuncia as suas lutas e os seus sofrimentos. Ser missionário não é uma tarefa fácil. Requer muita coragem, amor e convicção. Coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. A vida de missionário é uma prova de fé o tempo todo. Anunciar o Evangelho de Cristo na total dependência de Deus, ser sensível à sua voz, sensível aos comandos do Espírito Santo, requer uma vida de oração plena, muitas renúncias, dedicação intensa. Todo esse empenho é movido pelo amor. Amor a Deus e amor ao mundo perdido, que precisa ser salvo, que precisa ser alcançado. O amor implica na decisão de assumir o chamado e pagar o preço que tiver que ser pago para alcançar, com a mensagem da graça de Jesus, os que vão sendo escravizados pelo pecado. E convicção. Convicção da verdade, pela experiência de conversão, pela coerência, precisão e teor espiritual da palavra de Deus. Convicção de chamado para o ministério missional. Ser missionário é um grande desafio. É escrever uma história de fé incondicional. Eu quero nessa noite, na primeira pessoa, contar para você um episódio das lutas e sofrimentos de um missionário, para que essa história fortaleça em você essas três prerrogativas, que são fundamentais na vida e na história do missionário e precisam fazer parte ou fazer efeito na vida de todo cristão. Coragem, amor e convicção. Guarde essas três palavrinhas com você nessa noite. Vamos para a nossa história. Quando eu voltava de minha terceira viagem missionária, indo para Jerusalém, rever a igreja e levar um valor em dinheiro que tínhamos arrecadados para aqueles irmãos de Jerusalém, na rota nós passamos na cidade de Tiro, na costa ocidental da Síria. Ali, os irmãos que encontramos, por algum motivo, nos diziam para que não fôssemos a Jerusalém. Mas nós precisávamos continuar nossa viagem. Partimos dali e chegamos a Cesareia, onde nos hospedamos na casa de Filipe, aquele que serviu na igreja de Jerusalém como diácono. Ficamos ali um bom tempo, quando chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro e de repente tomou meu cinto, amarrou os pés e as mãos e pelo Espírito Santo disse assim para nós: o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e será entregue aos gentios. Meus companheiros e os demais irmãos então suplicaram para que eu não voltasse para Jerusalém. O clamor deles cortava meu coração, confesso. Mas eu lhes disse que estava pronto
para morrer por Jesus. Eles então insistiram comigo, fique aqui, nosso irmão, fique aqui, irmão. Mas não pude atendê-los. Arrumamos as nossas coisas e partimos na direção de Jerusalém. Nossa chegada naquela cidade foi coroada com uma recepção calorosa pelos irmãos. Irmãos queridos, irmãos amados, que nos receberam muito bem. Ali fizemos a distribuição dos recursos, foi um momento muito abençoado, muito caloroso. Mas não foi assim por muito tempo. Havia um grande número de judeus incomodados com o meu trabalho entre os gentios. Foi quando, numa reunião com os presbíteros de Jerusalém, eles me aconselharam a fazer o ritual da purificação, entrar no templo, ficar lá os dias devidos para isso, para que os ânimos daqueles judeus que queriam me ver morto fossem aplacados. Pois eles entendiam que eu era um traidor do judaísmo, por anunciar Jesus aos gentios e não exigir que eles fossem escravizados por seu legalismo. Obedeci então a ordem dos presbíteros da igreja de Jerusalém e fiz todo o processo de purificação. Mas alguns judeus me encontraram no templo já no final do ritual. Eles sequer respeitaram minha condição. Iniciaram ali uma incitação violenta contra mim. Fui tirado à força de dentro do templo e eles gritavam para o povo que eu era aquele que estava ensinando as pessoas a desobedecerem a lei e a profanarem o templo. Disseram que eu levava gentios ao templo. E essas acusações foram aceitas pelo povo e eu fui espancado. Estou ainda cheio de marcas no meu corpo que atestam a surra que eu levei naquele dia. Eles iriam me matar. Mas por causa do tumulto, chegaram um comandante romano, seus oficiais e soldados. Eles então pararam de me espancar. Eu fui então amarrado com 2 correntes. O oficial tentou conversar com eles, mas não conseguiu uma resposta coerente de quem eu era. E aí ele ordenou que eu fosse levado para a fortaleza a fim de acabar com aquele tumulto. No caminho, estávamos a caminho da fortaleza, eu pedi para conversar com o comandante. E ele ficou surpreso porque eu falava grego. Afinal, ele estava quase certo de que eu era um egípcio que havia fomentado uma rebelião com 4.000 homens. Eu disse a ele que era judeu e que era cidadão de Tarsis, uma importante cidade da Cilícia. E então pedi para que me deixasse falar com aquele povo que estava sedento por violência. Eu fiquei em pé na escadaria da fortaleza. Até então eu estava sendo levado pelos soldados para que o povo não me agredisse mais. Pedi silêncio à multidão e falei em aramaico, na língua que eles entendiam bem. A multidão calou-se e eu apresentei ali a minha defesa. Expliquei a eles que eu era um homem zeloso da lei e que havia sido formado por Gamaliel. Disse sobre o meu encontro com Jesus e que ele me havia enviado aos gentios. Foi quando a multidão se exaltou novamente. E então fui levado para dentro da fortaleza para ser interrogado e açoitado. Quando eu soube que seria açoitado, depois de apanhar tanto, apelei para minha cidadania romana. Isso deixou o comandante e seus oficiais alarmados. Afinal, era totalmente proibido amarrar e açoitar um cidadão romano. Mas eu passei por esses constrangimentos, além de ser surrado pelo povo. Eles então me soltaram e marcaram uma reunião para que os sacerdotes, o conselho e os líderes do povo judaico explicassem a ele qual era o problema comigo. A reunião foi um caos. Quando eu disse que era fariseu e cria na ressurreição dos mortos, os líderes do povo, que eram saduceus e fariseus, entraram numa discussão ferrenha por causa da questão da ressurreição, e então fui tirado à força da fortaleza
para que não me matassem ali mesmo. Naquela noite, o Senhor me disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Começa então um longo caminho até a minha chegada à capital do Império. No dia seguinte, o comandante da fortaleza onde eu estava recebeu de um sobrinho meu a notícia de que 40 judeus iriam me matar se ele permitisse que eu saísse da fortaleza para dar mais informação aos líderes do povo. Era uma conspiração. Eles haviam armado um plano para me matar. Os líderes pediriam para que eu fosse solto e desse a eles mais informações, e no caminho eles me matariam. O comandante então organizou uma grande escolta para me transferir para Cesareia, onde eu ficaria sob os cuidados de Félix, o governador daquela província. Ele mandou uma carta explicando do que se tratava. E quando cheguei a Cesareia, Félix disse que ele trataria do meu caso pessoalmente. Fiquei preso ali por 5 dias, quando o sumo sacerdote chegou com alguns líderes do povo judaico, e com eles estava um advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra mim. Depois de toda a formalidade para ter a atenção de Félix, Tértulo apresentou suas mentiras para me acusar, as quais rebati totalmente. Félix, sem entender muito bem do que se tratava, pois eles estavam falando de questões muito particulares do judaísmo, preferiu chamar Lísias, o comandante que havia me enviado até ele. Mas algo ficou claro para mim. Félix queria a simpatia dos judeus, pois ele também não encontrava qualquer acusação plausível contra mim. E o que poderia mudar esse interesse dele seria algum dinheiro, suborno para que eu fosse solto. Mas eu nunca ofereci e fiquei preso em Cesareia por 2 anos, até que Félix foi substituído por um outro governador chamado Pórcio Festo. Festo, logo que chegou a Cesareia, partiu para Jerusalém, onde ficou sabendo do meu caso com mais detalhes. Alguns dias depois, ele voltou para Cesareia e trouxe consigo os líderes judeus, meus acusadores, para tratar do meu caso. Ele então sugeriu que eu fosse julgado em Jerusalém. Mas, eu sabendo da má intenção no coração daqueles homens, eles queriam realmente me matar, eu, sendo um cidadão romano, apelei para o imperador. Disse a Félix: não, eu quero ir a Roma, eu quero ir ao imperador. Festo sabia que esse era meu direito. Então decidiu me enviar a Roma. Contudo, precisava de um motivo plausível. Afinal, as nossas questões religiosas não faziam sentido para os romanos. E em termos de acusação, para condenação, pena, crer em Jesus e violar as leis de Moisés não implicavam em algo criminoso para os romanos. Nesse período, entre a decisão de Festo de me enviar a Roma e ter algo plausível que justificasse a minha presença diante do imperador, ele é visitado pelo rei Agripa e sua irmã Berenice. Festo comenta sobre o meu caso e o rei pede para me ouvir. Festo então permitiu e no dia seguinte fomos colocados frente a frente. Eu e o rei Agripa, rei dos judeus, sucessor de Herodes. Agripa se dispôs a ouvir a minha defesa. E depois de uma conversa longa, ele e Festo concluíram que eu não havia feito qualquer coisa para merecer prisão ou morte. Eu poderia ter sido posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Porém, era necessário que eu pregasse em Roma. Isso me alegrava, apesar de estar preso, apesar de todo o meu sofrimento,
Saber que Deus queria que eu estivesse em Roma era algo que alegrava o meu coração. Dias depois, partimos para a Itália. Eu e outros prisioneiros fomos colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio. Ele era capitão do regimento imperial. Era um homem bom, que durante a viagem me permitiu rever amigos e ajuntar donativos que precisávamos. Meus companheiros eram Aristarco e Lucas. Lucas ia registrando todos os acontecimentos. O início da viagem já foi mostrando o grande desafio que ela seria. Costeávamos a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo do navio. Chegamos a Mirra e ali embarcamos num outro navio que iria para a Itália. Navegamos muito vagarosamente por vários dias. As condições climáticas estavam dificultando muito a viagem. Perdemos muito tempo até chegarmos a bons portos. E já era o final do outono que se aproximava. E o tempo ia mudando. Aquela era uma época nada apropriada para navegação naquela região, no mar Mediterrâneo. Em bons portos, conversei com os oficiais do navio e disse a eles que não seria viável continuarmos a nossa viagem. Teríamos grande prejuízo para o navio e para a carga que levava, e também nós corríamos perigo de vida. Aquele lugar, Bons Portos, não era um bom lugar para passar o inverno. Estávamos entre um lugar ruim para passar o inverno e uma navegação perigosa em função do tempo. O capitão do navio, então, e o proprietário não me deram atenção, não. Eles decidiram que a viagem continuaria. Passaríamos o inverno em um lugar mais seguro. Então partimos de Bons Portos para um outro lugar chamado Fenícia. Um vento leve começou a soprar do sul. Os marinheiros pensaram que conseguiríamos chegar seguros margeando a ilha de Creta agora, mas o tempo mudou de repente. Um vento com força de furacão nos jogou para o mar aberto. O navio ficou à deriva. Os marinheiros tentaram de tudo, mas não conseguiam controlar o navio para colocá-lo em uma posição favorável em relação ao vento. A tripulação então começou a jogar a carga para fora do navio. O perigo era tão grande que até equipamentos do próprio navio foram jogados para fora. A tempestade era terrível e se manteve por muitos dias. Num determinado momento, eu decidi reunir a tripulação e lhes disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos e estaríamos seguros em Bons Portos. Hoje poderíamos ter evitado esse prejuízo todo. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará. Mas nenhum de vocês perderá a sua vida. Ontem à noite, o Deus a quem sirvo enviou um anjo que me anunciou a seguinte mensagem: não tenha medo, Paulo. Você vai chegar em Roma. É preciso que você chegue perante César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que estão com você. Então eu disse a eles: estejam certos de que tudo o que o anjo me disse acontecerá. Depois de 14 dias, 14 noites, levados de um lado para o outro, percebemos que estávamos perto de terra firme. Fizeram então os procedimentos para que não fôssemos lançados de encontro às rochas da praia. O dia foi chegando e insisti para que todos comessem. Já há muito tempo estavam em jejum, estavam sem comer nada. Tomei um pão e parti, demos graças, e todos se alimentaram e se animaram. Eram 276 pessoas naquele navio. Nesse dia, ainda de madrugada, jogamos fora do navio mais cargas. E até o trigo que restava foi embora. Ao amanhecer, quando os marinheiros tentavam chegar perto de uma enseada para atracar o navio, ele encalhou na frente
e as ondas, encalhou num banco de areia, e as ondas batiam forte na parte de trás. E o navio começou a despedaçar-se. Os soldados queriam matar os prisioneiros e planejaram a matança. Mas como o oficial queria poupar a minha vida, não permitiu que o plano fosse executado. Ele ordenou aos que sabiam nadar que se salvassem. Aos demais, mandou que se lançassem ao mar, segurando nos pedaços de madeira que haviam se soltado do navio. Todos chegaram à praia em segurança. Em terra firme, exaustos, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Fomos recebidos com muita bondade e compaixão pelo povo daquele lugar. Era um dia frio, chuvoso. Eles fizeram uma fogueira e nos aquecemos. Eu juntava uns gravetos para pôr no fogo quando uma cobra venenosa mordeu a minha mão. Os habitantes da ilha então me julgaram como um assassino. Uma vez livre da morte pelo naufrágio, a justiça viria pelo envenenamento por mordida de cobra. Eu sacudi a mão, a cobra caiu no fogo, e a expectativa era de que em alguns minutos o veneno fizesse seu efeito e eu caísse morto. Mas para sua surpresa, depois de muito tempo, nada aconteceu. E então, de assassino castigado com a morte, eu virei um deus para aquelas pessoas. Perto do lugar onde estávamos, Públio, a principal autoridade da ilha, tinha uma casa, onde fomos hospedados por 3 dias. O pai dele estava doente, e Deus me usou em oração para que ele fosse curado. O povo ficou muito agradecido e ganhamos tudo o que precisávamos para voltarmos à nossa viagem. Ficamos ali por 3 meses, e então partimos novamente para Roma. A viagem dessa vez foi um pouco mais tranquila. Foi bem mais tranquila, na verdade. Não tivemos maiores problemas. Em Roma, fomos bem recebidos pelos irmãos. E eu tive autorização para ter a minha própria moradia e ficar ali sob a guarda de um soldado. Lá preguei para os líderes judeus locais. Alguns aceitaram a mensagem do Evangelho, outros não. E eles até entraram em alguns desacordos entre eles. Fiquei naquela cidade preso em minha própria casa por 2 longos anos. E tudo às minhas custas também. Mas todos os dias eu pregava o Evangelho, anunciando Cristo a todos quantos eu pude. Este é o testemunho que Paulo quer que os colossenses saibam. Eu queria que os colossenses soubessem quando nessa ocasião de Roma ele escreveu aos colossenses. Lá na carta dele, aquela igreja, a igreja de Colosso, no capítulo 2, no verso 1, do versículo 1 ao versículo 5, ele diz assim: quero que saibam quantas lutas eu tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conheceram pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Paulo queria que eles conhecessem o seu sofrimento, ele queria que eles conhecessem as suas lutas, ele queria que ele conhecesse as suas dificuldades, ele queria que eles conhecessem o seu esforço pelo Evangelho, não para se vangloriar, não para apresentar-se como o grande herói dos cristãos, não para dizer que ele era um homem muito bom, valente, corajoso, não. Paulo já tinha passado dessa fase há muito tempo, mas ele queria que as suas experiências alcançassem aqueles irmãos
para que eles fossem acrescentados em sua coragem. Como quem diz, vale a pena servir a Jesus, vale a pena pagar o preço, anunciar o Evangelho de Cristo. Císio, Félix, Festo, Agripa, o próprio César aparecem na história como coadjuvantes. O protagonista é Paulo, que deixou um legado que mudou a história da humanidade, que fomentou o conceito de missões, da prática e do fazer missões. Paulo queria que aqueles irmãos, além de serem encorajados, eles fossem unidos em amor. Eu conto a minha história a vocês para que ela os motive a amarem-se. O amor que Deus colocou no meu coração por vocês e me fez viver todas essas experiências é o amor que o Espírito faz brotar no coração daquele que ama a Jesus e entrega a sua vida a Ele. Paulo queria também, com a sua história de sofrimento, de lutas, que eles acrescentassem à sua vida a convicção, que a convicção de entender, no que diz respeito a compreender o mistério de Cristo. Só quem entendeu de fato o mistério de Cristo entrega assim a sua vida. E só quem entrega assim a sua vida tem essa prerrogativa de pregar o verdadeiro mistério de Cristo. E ele dizia para os seus irmãos, não sejam iludidos a buscarem o mistério em outros discursos. Meu irmão, envolver-se com a obra missionária tem esse objetivo, de nos fazer partícipes do que Deus está fazendo no campo, através da vida de seus comissionados, através da vida dos missionários, e promover em nós essa visão ampliada do reino, em termos de coragem, de amor e de convicção. Portanto, veja, não fique alheio ao que está acontecendo. Perceba também o que precisa ser feito. Olhe para o que precisa ser feito. Veja o que precisa ser feito. A palavra de Deus diz que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Há uma sede muito grande pela palavra de Deus em nossos dias, ao mesmo tempo que há um desconhecimento acentuado como nunca na história do Ocidente. Ore, converse com Deus. Veja, fique atento, ore, converse com Deus sobre o que está acontecendo. Procure ouvir a voz de Deus para ter clareza do que você pode fazer e pelo que precisa interceder. Nossos missionários são sustentados por nossas orações. E faça! Não deixe de ser um anunciador das obras de Cristo, das boas novas de Cristo. Nós não pagamos o preço que Paulo pagou. Hoje somos livres para anunciar o Evangelho. Existem vários meios para esse fim. Não deixe de aproveitar as oportunidades e esse tempo propício para pregarmos o Evangelho. É claro que um preço tem que ser pago. Busque treinamento, conhecimento, entenda bem o mundo em que vivemos, prepare-se para pregar as boas novas. As novas gerações estão crescendo totalmente alheias à verdade do Evangelho. Estamos vivendo um momento mais descristianizado da história do Ocidente. O que você está fazendo diante dessa realidade? Os seus filhos, os seus netos, os sobrinhos, os vizinhos estão crescendo sem qualquer informação de quem é Jesus, do que é a Bíblia. Estão crescendo alheios a qualquer informação mais incisiva da obra de Cristo. Como você vai reverter essa tendência com relação àqueles que não são próximos? Prepare-se e faça alguma coisa. Invista. Procure as informações sobre os missionários, os seus depoimentos, suas histórias de amor. Se você ainda não sabe a minha biografia, vem aqui, eu conto para você como Deus me preparou para a obra do Evangelho. Eu tenho toda a disposição de contar essa história para você, com essa mesma intenção de Paulo, para te encorajar, para acrescentar o teu amor, para que a tua certeza de que este é o caminho da verdade seja crescida. Sem qualquer vanglória, sem qualquer pretensão infantil, mas com essa convicção, com essa vontade de anunciarmos, de pregarmos, de falarmos de Jesus, de vermos as pessoas transformadas, de vermos as pessoas alegres por terem sido alcançadas pela graça, de ver o brilho nos olhos, de ver o sorriso no rosto. Por isso, compartilho com você. Invista, invista.
Contribua com a obra missionária, com os teus recursos, as tuas ofertas. É muito bom sabermos que vidas têm sido alcançadas através dos nossos recursos, através do nosso esforço. Famílias têm sido restauradas, crianças alcançadas com a graça de Jesus, com o Evangelho, mas também com alimento, com educação, com treinamento esportivo. Pessoas têm sido tiradas das drogas. Outros têm sido treinados para uma profissão a fim de poderem ter a sua autonomia e sua dignidade resgatadas. Mulheres e crianças têm sido amparadas, acolhidas e consoladas por serem vítimas de violência doméstica. Detentos têm saído das drogas e têm se convertido ao Evangelho pelo trabalho de missionários nossos que é feito dentro dos presídios. A lista é longa do que tem sido feito no campo missionário e tudo isso requer recurso financeiro, dinheiro. E quem paga essa despesa somos nós, a Igreja de Jesus, através da tua oferta para missões. Os missionários precisam de dinheiro para manterem os projetos e para se sustentarem, bem como suas famílias. Muitos deles dão seu tempo integral para esse trabalho, precisam então das nossas ofertas. Portanto, invista. Veja o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Ore, fale com Deus e peça orientação ao Pai. Faça, prepare-se para pregar o Evangelho e invista em conhecimento e com recursos para a obra missionária. E seja preenchido de mais coragem, mais amor e maior convicção. Que Deus abençoe a tua vida e que a história de Paulo, a história dos missionários, as histórias de lutas, de sofrimento, mas de fé, de coragem, de amor, façam essa diferença na tua vida, na vida da nossa igreja, acrescentando coragem, amor e convicção. Que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua semana, com essas características, com esses itens que Paulo queria colocar em maior nível na vida dos colossenses, através da história da sua missão, através da história dos seus sofrimentos. Coragem, amor e convicção. Fica na paz do Senhor Jesus. Que a justiça flua como um rio e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter os olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és o oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me.
dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão.